Beleza. Terceira edição do Pode Embarcar Mais se tá no ar. Eu sou a Viviane Borges e é um prazer estar com vocês aqui para mais um período de conteúdo e muito entretenimento. Nessa edição, a gente tem uma grande novidade. Temos a presença ilustre do meu chefe, Luiz Silva, CEO da Tour House Eventos e Incentivos. Seja bem-vindo, Lu. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui. Confesso que dá um friozinho na barriga, né? Primeira vez é assim. Primeira vez aqui no Pode Embarcar, dá um friozinho na barriga, mas realmente é muito bom estar aqui e poder conversar com os nossos convidados e trocar um bate-papo bacana com todo mundo. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Yes. que além de ser uma pessoa que já tive a oportunidade de ser meu cliente no passado, numa indústria farmacêutica, hoje não é só um cliente, como um amigo, um empresário, né, com a sua própria empresa. E eu tenho certeza que é uma pessoa que vai agregar muito conteúdo para a gente, trazer Sem muita dúvida. informação bacana para o tema que a gente tem hoje, que é sobre liderança. Então eu gostaria de chamar aqui e apresentar para vocês o Augusto Lira, mais conhecido como Tuba. Tuba, seja Boa! bem-vindo e Obrigado. obrigado mais uma vez por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Que é isso, Luiz. Vivi, é uma honra estar aqui com vocês. Estou embarcado, então vamos lá. E a barca aqui eu sei que não é furada. É É isso. isso aí. Boa. Obrigada, Tuba, por aceitar o nosso convite. Para vocês que estão em casa, o Tuba participou de um processo com a gente agora no segundo semestre, junto com o nosso time de liderança. Então, não é uma novidade para vocês que gente e cultura tem sido um grande pilar dentro da Tour House nesse momento. E o Tuba está nos ajudando a construir esse pilar com uma base sólida e consistente. Então, ao longo de todo 2025, vai fazer parte do nosso planejamento, junto com o nosso time, nossa operação e nossa liderança. E é isso. Seja muito bem-vindo e vamos para as perguntas. Ok, vamos lá. Vamos começar. A primeira delas é entender o que te motivou a sair dessa carreira executiva que você vinha traçando, né? Como o Lu disse, te conheceu numa indústria farmacêutica, como gerente de treinamento. Qual foi a mudança de chave para você empreender e abrir o seu negócio e se colocar no mercado corporativo nesse formato? Ótimo, é outra forma, é um desafio. E, bom, a minha história, eu comecei minha carreira na área de vendas, fui propagandista, vendedor, trabalhei com diversas especialidades médicas, diversos segmentos. Depois fui gerente de vendas, fui para a área de treinamento dos 12 anos dos 25 anos que eu fiquei em indústrias farmacêuticas, eu estava envolvido com treinamento. Uma época marketing service, que tinha treinamento, eventos, relações públicas, mas a maior parte ali, metade, sempre envolvendo treinamento, isso foi um grande aprendizado. E eu me lembro em 2006, eu estava numa escola de planejamento, um amigo meu que tem uma escola de um método chamado TVEP, e eu fui para lá para fazer uma visita à escola dele, eu dava aula na escola, e eu falei, putz, eu quero uma escola de desenvolvimento humano, ainda não tinha muito bem o que seria, mas o meu intuito era trabalhar com ensinos de liderança para uma fase mais precoce da vida, para jovens. Já fiz alguns trabalhos, mas ainda acho que tem um grande espaço nesse caminho. E ali eu defini que com 45 anos de idade eu queria sair do mundo corporativo como ali um CLT, o modelo que eu vinha vivenciando, e cuidar do meu negócio. Então, antes eu já montei a empresa, fazia cursos abertos de liderança, curso de vendas, fui testando em outros segmentos, não atendia segmentos da área que eu trabalhava, por questões de conflito de interesse, sempre acordado com ali as pessoas com quem eu trabalhava, com os meus chefes. E eu comecei a ver que os desafios na área de vendas, liderança, eram muito parecidos, e ali nasceu o Instituto Elemento. Gostaríamos de trabalhar com algo que trouxesse o lúdico, então a água a gente conecta com o conhecimento, o fogo, os possíveis caminhos a seguir, como eu posso pôr em prática um aprendizado. O ar, ele representa o empenho, ele mantém um barco andando, o fogo aceso. Então, quais são as barreiras que eu posso encontrar no meu caminho? O que eu posso fazer para remover essas barreiras? E o elemento terra, a gente fala que é a concretização. Tudo que a gente faz na vida tem que gerar algum tipo de resultado. Quais resultados estamos tendo e quais resultados queremos ter a partir do momento que implementamos uma nova metodologia ou que colocamos em prática um conhecimento. Ali nasceu, então, a ideia e comecei a desenhar este caminho. Depois, em 2020, veio a pandemia, daí eu montei a Curso Company,
que é uma empresa de produção de curso online e manuais de treinamento. Ficamos com as duas vertentes voltadas para treinamento e desenvolvimento. E a grande mudança, respondendo o que você perguntou, quando a gente está no mundo corporativo, num regime de CLT, você começa o mês sabendo quanto você tem para ganhar, quando você vira Sim. empresário, você começa o mês sabendo quanto você tem para pagar. Essa é a Exatamente, grande essa é a diferença. grande diferença. Você E começar o vai. É. mês A sua fala foi legal, Tuba, porque a gente tem trazido recorrentemente essa temática aqui para o Pode Embarcar, do quanto as lideranças estão jovens, né? E aí eu sempre Sim. me uso como uma referência de uma geração que não a Z, obviamente, do quanto essa trajetória ela levava um tempo, né, para você se consolidar. E hoje a gente vê pessoas com 30 anos, 20 e poucos anos já em cargos altos de liderança, né? Esse é um desafio muito latente no nosso dia a dia. E saber que tem empresas que estão focadas para atender exatamente essa necessidade dá uma acalmada no coração, porque é realmente o desafio do momento, assim, né. Sim, é muito legal ver essa questão de idade. A gente fala de 4 dimensões da diversidade. A gente tem uma diversidade organizacional, que está relacionado a cargos, aos status dentro da organização, questões de áreas de trabalho. Depois tem uma dimensão externa da diversidade relacionada a questões geográficas, região onde nasceu ou onde a gente vive, que tem diferenças culturais. Quando a gente pega o nosso país, tem uma diferença absurda, e quando você trabalha com outros países, tem a questão das culturas divergentes de cada um dos países. O que é aceitável num país não é aceitável em outro, e a gente tem que entender essa questão geográfica. Tem uma questão da dimensão externa relacionada também a as escolhas nossas, que são ali um hábito recreativo e às vezes impacta do ponto de vista de liderança. Às vezes a pessoa favorece uma pessoa que tem uma crença ali religiosa, alguma coisa mais que tem mais afinidade. E tem a dimensão interna da diversidade, que está relacionada a características de cada um de nós, referente a gêneros, e a gente sabe que ainda existe uma divergência em alguns segmentos, em algumas áreas de atuação, do número de mulheres numa posição de liderança Sim, versus o sexo masculino versus feminino. Tem questão da dimensão interna de orientação sexual, que mudou muito, e quando a gente olha para a questão das gerações, eh, antigamente não se aceitava. Meu pai, ele nasceu em 1936, ele se divorciou no civil, não poderia casar com não pôde casar com a minha mãe aqui no Brasil, porque na época não era aceitável um casamento civil de uma pessoa divorciada. Imagina, aquela época ainda falar de uma relação homoafetiva, e hoje é algo que é natural na nossa sociedade, é extremamente normal. normal, e a gente tem que respeitar, mas que isso era inaceitável por questões de crenças e uma série de coisas há anos e anos atrás. Só que ainda temos pessoas dessa geração ou pessoas que foram criadas por pessoas dessa geração, e a gente começa a sim. ter essas divergências com relação à diversidade no que se refere a gênero. Tem questões raciais que a gente não pode, ou de etnia, que no nosso país é muito intensa, e tem a questão da idade, que é Também. um dos grandes desafios que os líderes mais trazem para nós nos treinamentos. Um líder de 20 e poucos anos, às vezes liderando um liderado de 60 anos, ou um líder de 60 liderando jovens de 19, 20, 21 anos, que aprenderam na escola coisas totalmente diferentes do que os outros. A gente pega as gerações mais antigas, era valorizado o esforço, o Sim, sacrifício, né? O comprometimento. comprometimento. Essa palavra eu acho que Essa é uma palavra muito forte. E aí, a geração atual, ela é uma outra forma, valoriza o resultado. Eu trabalho com jovens, às vezes, na equipe ou projetos, tá? Eu faço, mas faço no meu tempo. Não importa se eu vou trabalhar virando à noite fazendo, o que importa é eu vou te entregar no prazo que precisa, dentro das especificações que precisa. Então, a gente saber lidar com essas diferenças de gerações é importante para a gente potencializar o resultado respeitando as diferenças. Sim. E não querer que o outro seja igual a mim. O desafio acho que é esse mesmo, né, a gente aceitar que as diferenças fazem parte já do nosso dia a dia, e que nós como empresa e liderança, a gente vai ter que encontrar as ferramentas, por isso que você está aqui,
para nos ajudar a trilhar esse caminho com segurança e mais assertividade também, né. Porque a chance da gente errar nesse caminho, misturando essas gerações que vieram, né, de uma escola tão diferente da que se está ensinando hoje, a chance da gente errar sem o apoio de profissionais especializados é muito grande, né. Sim, e aí é desenvolver algumas habilidades, colocar em prática algumas ferramentas de gestão de conflitos, de comunicação, de abertura e o líder ter a humildade, sabe, eu não o líder a partir do momento eu sou líder, não o meu papel mudou, e muitas vezes as pessoas tornam-se líderes, independente de idade, pela capacidade técnica que tinha Uhum. naquela função que ela tinha que ela exercia antes. Então, um bom ali operador vira um líder de operações, e assim dentro de qualquer área acontece. Um bom vendedor vira um líder de vendas, e não necessariamente ele tem as habilidades de liderança, que são diferentes das habilidades técnicas que ele tinha para a função que ele fazia anterior. E quando a gente traz o conflito de gerações, que aí são percepções diferentes em relação a mesmos fatores, em função do período e da história qual cada um viveu no mundo, as crenças, a cultura, como que era naquela época, como que eram os padrões em cada uma das épocas, isso acaba acentuando as relações dentro das empresas, E você acha dificultando. que quando a gente pega, por exemplo, o perfil, você tem a parte técnica, mas não tem a parte de gestão, de liderança? Ou você tem a parte de liderança muito forte, mas a parte técnica um pouco mais comparada, às vezes, pessoas que estão abaixo de você, tem pessoas que sabem muito mais. Qual você acha mais fácil da gente conduzir para um treinamento? Quem já tem a gestão, mas a parte técnica é mais baixa, ou quem tem a técnica muito alta e pegou a gestão e não tem tanta habilidade? É um bom desafio. Eu falo que quando a gente pensa em competências, que é o que a gente precisa para fazer qualquer coisa na vida, é o repertório de conhecimento, o que eu sei, a habilidade, o saber fazer, Tá. atitude, o querer Uhum. fazer, e os valores, que é a forma como eu faço, que tem que estar alinhado com os valores da empresa, com os princípios que essa empresa aplica. Daí é uma questão de uma depende muito da área de atuação. E o mais importante, o primeiro passo quando a gente pensa em escolher o profissional para estar naquela cadeira, é ter muita clareza dessas competências. Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes esperadas. O outro ponto é entender qual é o contexto e o momento da equipe. Porque você tem um momento que às vezes você precisa um líder que de uma equipe nova, e essa equipe é composta por as pessoas que estão ali têm pouco conhecimento do negócio. Então, talvez nesse momento, pode ser que você esteja até abrindo mão um pouco da competência de liderança de uma pessoa para ocupar esse cargo e Mais valorizando um técnica. pouco mais o conhecimento técnico. Que Pode você vai precisar acontecer. dela mais ali no dia a dia para fazer as tarefas Para que ajudar a hoje a equipe. equipe ainda não está 100% preparada. Ela precisa ensinar a equipe. Então, Sim, um chapéu do líder é o líder treinador. Quando a gente exato. vai na liderança situacional, que é ele olhar para a equipe e falar: quem precisa direção, eu preciso pegar na mão. Quem eu preciso treinar e treinar sobre o quê? Quem precisa meu apoio para quê? Para quem que eu São preciso vários perfis de delegar? liderança no mesmo líder, No né. mesmo líder. E por Depende da isso, ocasião Depende e do do momento. time. a situação exigida por aquele profissional Sim. naquela competência. Então, quando eu olho e eu tenho um time que talvez para o que o time precisa tocar no dia a dia é um time muito júnior, com pouca, precisa muita direção, você vai precisar um líder que saiba muito daquela competência técnica. Por outro lado, você tem uma equipe muito boa, pessoas muito experientes. Mas às vezes as pessoas jogam muito bem, mas jogam sozinho, tem dificuldade de trabalho em equipe, tem problemas de comunicação, tem as competências, o que a gente fala de soft skills. Hard skills são as competências técnicas que a gente precisa para fazer um trabalho. Normalmente as pessoas, as empresas, até pouco tempo atrás, antes de ter os processos seletivos de entrevistas por competência, contratavam pela hard skill e demitiam pela soft skill. Você contratava a pessoa porque ela se formou em tal universidade, ela tem um conhecimento muito bom, e demitia porque ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela não tem uma boa comunicação, relacionamento interpessoal, não tem paciência para conversar com os clientes, não tem tato para falar com pessoas de diferentes níveis sociais. E a pessoa, às vezes, era muito boa tecnicamente, mas não tinha essas soft skills. Então, se você tem bem desenhado o que você precisa de soft skills e hard skills para uma função,
e você consegue identificar no seu time qual é a maior necessidade nesse momento, pode ser que você traga o líder mais adequado para a situação. Você falou o que aprende mais rápido. As hard skills não é que são mais rápidas, mas às vezes são mais fáceis, porque muitas vezes estudando eu entendo, lendo eu aprendo sobre o negócio. Se eu vou aprender sobre o negócio de vocês, então área de turismo, área de eventos corporativos, escutando podcasts, lendo, assistindo, indo num evento, eu vou entendendo como que é a dinâmica do negócio. Agora, eu tinha um amigo que falava, o ser humano muda pouco, aos poucos, a decorrer de muito tempo, com muito esforço e se quiser. Quantas Então, variáveis? Quantas variáveis até você. daí eu não sei se eu respondi a sua Sim, pergunta, Com mas com quando você certeza. pensa ali nas competências de liderança, é algo que necessita, não é uma mudança, li o livro e agora eu já sou um ótimo líder. Mudar comportamento, e o Porque a comportamento não técnica é é uma fácil. coisa repetitiva, né? Você está ali fazendo todo dia o mesmo trabalho e dói. você acaba Aprende. aprendendo. Automatiza quase, né? Exato. E a gestão de pessoas é uma coisa que a gente não Você tem que consegue desenvolver. automatizar. Porque são pessoas diferentes, em condições diferentes, então é sempre uma novidade, é sempre do zero de novo, né? É uma boa reflexão. O que é mais fácil aprender? Excel? Uhum. Ou você se comunicar, ser um ótimo comunicador, saber interagir com diferentes estilos, identificar o estilo da pessoa, ser mais racional quando precisa, mais emocional quando precisa, ser mais objetivo, rápido e assertivo, ou falar com mais calma. Então, algumas coisas a gente consegue ter um aprendizado mais rápido e com treino, prática. Outros, mesmo com prática, exige mais da nossa mudança de comportamento, porque vem desde os primeiros anos da minha vida, quando a gente pensa comportamento. Desde o que eu certeza. fui adquirindo dentro de casa, os padrões, valores que eu fui observando, minha formação. Então, isso é mais difícil, tem que mexer em algumas coisas que vão lá no meu passado, ou vão na minha ancestralidade, que às vezes é um costume que veio do tataravô para o bisavô, do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para mim. E a gente tá arrastando ainda. Tô arrastando e honrando, e que talvez fazia sentido na Sim. época do meu tataravô, mas hoje talvez possa ser que não faça mais sentido. Sim, Novos tempos, novos comportamentos. Claro. E exatamente. Tuba, você falou de diversidade em várias esferas ali, né? Uma delas foi geográfica. Quando a gente fala de outros países, Latam, que é um público que a gente tem muito forte no nosso atendimento, né, global, muda a forma de liderança e essa relação de líder e liderado? Ou não? A gente tem esse padrão? Muda, tem alguns aspectos que são importantes e que podem impactar na forma de liderar pessoas. Entra em questões legais de cada Uhum. um dos países. Então, por Tá. exemplo, para líderes de vendas, tem alguns segmentos, a farmacêutica é um deles, que na Argentina o sindicato é mais atuante no sentido do. Não sei se ainda é assim, mas até então, um tempo atrás, o propagandista, o representante da indústria farmacêutica, ele tinha que ser certificado pelo sindicato, tinha algumas restrições, algumas regras que precisava seguir. E junto com essas regras, algumas restrições. E uma das restrições, ela era com relação ao acompanhamento de campo por parte do líder de vendas, que o líder restringia o líder a acompanhar o A presença. representante durante uma visita médica. Então, quando você tem um tipo de restrição desse em um país, isso impacta na forma de liderança, porque uma ferramenta poderosa de liderança é o feedback. O feedback para reconhecer e para desenvolver pessoas. Quando eu não posso observar, acompanhar uma reunião de vendas de um liderado com um cliente para avaliar, poxa, como que ele está conduzindo o antes, durante e depois, como ele está conduzindo a conversa, como que está o nível de preparo dele para lidar com alguns questionamentos do cliente, fica mais difícil de eu dar um feedback, fica mais difícil de eu ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, às vezes, alguma limitação legal pode impactar, trazer um desafio para um líder de um país que outro líder não tem. Outras questões com relação à própria diversidade, a questão de nós temos, não são, aqui no Brasil a gente tem ainda alguns, às vezes, preconceitos mais intensos em algumas regiões do que outra, às vezes com relação a mulheres ocuparem uma determinada posição, pode acontecer. Às vezes, dentro das outras dimensões que comentamos aqui da
diversidade também. E que em outros países, às vezes, não é tão intenso esse tipo Já de... ultrapassaram Já esse passaram essa momento, né? barreira, exato, já estão em outro momento. Então, essas são algumas diferenças que existem. Por outro lado, tem algumas semelhanças muito grandes que todos os líderes acabam trazendo como desafio. Como eu vou ter a minha equipe na mão, ao ponto de confiar, mesmo quando a gente não trabalha fisicamente, geograficamente próximo, de eu ter certeza que essa pessoa está fazendo o que realmente deve ser feito e não o que ela acha que tem que fazer. Porque esse é um Exato, desafio. Tem Ela muita cultura também envolvida nessa percepção, né? Total, exato. tem a questão da cultura, tem a questão da pessoa achar que tem que fazer do jeito dela. A partir do momento que eu trabalho numa empresa, eu tenho que cuidar dessa empresa como se fosse minha, sabendo que não é minha. Tem algumas regras. Mas se aqui na minha região o negócio funciona melhor assim, mas essa empresa não é sua, você trabalha para a empresa X. Qual é a regra? Exato. Como eles querem que seja a execução? Não é do jeito que eu quero ou do jeito que eu acho, né? Existe uma Exato. regra que eu tenho que seguir. E isso é um desafio para os Exato. líderes. Até uma pergunta para você seria, pós-pandemia, o que você acha que trouxe de mudança nessa questão de liderança? Pegando até o gancho dessa questão de outros países. Uhum. Porque hoje está mais forte, exatamente isso, de você estar híbrido, e muitas vezes você acaba Sim. vendo seu chefe, seu líder poucas vezes, e muitas vezes seu líder está em outro país. Então isso dificulta mais ainda, né? Ou seja, o que a pandemia trouxe aí de mudança, seja para o ponto positivo ou negativo? Boa. Boa pergunta, porque a gente fala o novo normal. O novo normal agora é fazer o pessoal voltar para o presencial, né? Teve o novo normal que foi todo mundo para a telinha, agora o novo normal Todo mundo volta voltar pro fisicamente. O que eu acho que trouxe de aprendizado a pandemia? Ela mostrou que existe uma efetividade, uma produtividade no trabalho remoto, que muitas coisas podem sim ser feitas remotamente. Qual é o desafio que existe hoje? Para você criar uma cultura organizacional, as pessoas estando fisicamente próximas, estando ali dentro, Faz diferença. faz né? diferença. Faz diferença, Isso é total. fato. Isso é fato, faz diferença. Aonde está o desafio das empresas encontrarem um caminho de volta que seja saudável? Quando voltou, começou a flexibilizar, olha, pode voltar 3 dias por semana, ou volta 2 dias por semana. Tá bom, ficou um negócio solto em muitas empresas, não vou falar em todas. Algumas organizaram um pouco essa volta, outra não. Daí as pessoas não viam sentido de ir fisicamente, porque imagina o seguinte, eu posso escolher 2 dias para ir, mas eu vou de segunda e quarta, meu chefe vai de terça e quinta, então eu continuo encontrando com meu chefe. Daí quando eu vou na segunda-feira, eu estou fazendo reunião online com meu chefe porque ele está na casa dele segunda. E quando ele vai na terça, ele está fazendo reunião online porque eu estou na minha casa comigo. E a mesma coisa com os grupos de trabalho. Daí as pessoas falam, para que eu vou gastar tempo, deslocamento, sei o que, para chegar lá e ficar fazendo reunião online? E tá certo, as pessoas têm razão nesse sentido. Então, uma harmonização dessa volta ao presencial e usar o aprendizado que tivemos da pandemia para sermos mais otimistas, otimizar mais os espaços. Talvez eu não precise de um espaço tão grande, porque eu posso ter pessoas ocupando os mesmos espaços em dias diferentes. Mas com efetividade, deveria ter algum padrão. Por exemplo, olha, a área de finanças e marketing tem que estar toda terça, a área de vendas, não sei o que, é toda quarta, todo mundo, para que as equipes... escala, né? Isso aqui Uma estejam escala por todos- área, mas de forma que eu encontre a minha equipe pelo menos uma vez por semana, fisicamente, não acontecer de um tá um dia, outro, e a gente passar a estação do ano inteiro, ou o ano inteiro sem se ver. E então seria uma solução, 2 dias por semana, mas 2 dias que a equipe inteira vá. Nisso a gente tá acertando, Acertou? Nesse a chefe. gente tá acertando. Estão indo bem, bom, Tamo indo ponto bem. para vocês. A gente faz um rodízio em dias da semana, mas a gente faz com que equipes que interajam estejam Isso. juntas e para garantir que existam ali dias presenciais de fato com o seu time e com os times com quem você interage primariamente. E assim. pelo menos um Boa. dia da semana, acho que todo mundo junto, Exato. né? Então a Sinergias gente acaba conseguindo, pelo menos um dia da semana, 100% tá das junto. pessoas. E nos demais dias a gente acaba fazendo escala por departamento, Boa. até mesmo para manter uma frequência no escritório, né? Senão você acaba também tendo dias com 20 Muita pessoas e adesão. dias com Outra- 70 pessoas. Então faria muito sentido Que também não é saudável. Se a gente pensar Exato. até no ganho que essa harmonização de dias pode trazer, inclusive para impacto no trânsito, uma série de coisas. Então a gente tem ganhos se a gente se organizar. E
isso pode trazer produtividade. Então, e o ganho passa por você trabalhar com duas vertentes: o time Tá. e as equipes multifuncionais, que em algum momento eu também acontece. O dia que eu vou, daí eu tô num projeto com marketing, com finanças, com, e o dia que eu vou, marketing não tá. Daí o dia que vai finanças, eu não tô, e a gente nunca se encontra. Então você trabalha as duas vertentes, a equipe e os grupos de trabalhos multidisciplinares. Se conseguir uma forma de que nós vamos, seja uma, duas, três vezes por semana para o escritório, mas com essas possibilidades, o, ali o aprendizado que a liderança, que a pandemia nos trouxe, pode transformar em produtividade, em menor custo, considerando a otimização de espaços, em ganho de vida para as pessoas, considerando tempos de deslocamento. Com certeza. Mas tem que estar atrelado a um resultado. E tem gente que não quer voltar. Ah, porque eu não quero voltar para o presencial. Gente, você tem que voltar porque você trabalha para a empresa. Se a empresa está falando que você tem que voltar, Mas fora isso, aí você acabou. também acaba caindo naquela questão que se você fica só no home office, você também acaba se isolando, né? Você deixa de ter contato com Sim. pessoas. Então você acaba perdendo até essa interação ali no dia a dia, entendeu? Então aí é uma dificuldade também, É né? uma Então, é questão de atitude. A gente fala de níveis de atitude lá no Instituto Elemento, a gente tem um treinamento que fala em níveis de atitude, então eu falo da vitimização, protagonista, união e uma visão sistêmica e harmônica. E quando a gente pensa numa visão sistêmica e harmônica, eu tenho que pensar nem sempre o que é melhor para mim é melhor para o meu departamento, nem sempre o que é melhor para o meu departamento é melhor para a minha empresa, nem sempre o que é melhor para a minha empresa é melhor para o cliente. Em algum momento a gente tem que estar cedendo um pouco, tem que ter essa flexibilidade. É um nível de não ir aos extremos, e as empresas estão, de uma certa forma, flexibilizando. E daí volta lá nas gerações anteriores para ver se isso acontecia. Você quer, é assim. Se não quer, sinto muito, obrigado. obrigado. Quem é que muitas vezes as pessoas têm uma visão micro da sua área, mas quem está fazendo conta ali, pagando a conta, começa o mês sabendo quantas famílias dependem de você, você está pensando em várias possibilidades Você que não olha possa só trazer. ali, né? Você está olhando todo e o que pode ser feito para trazer a melhor produtividade para a empresa, que nem sempre é a melhor produtividade para uma pessoa, para um indivíduo. Perfeito. Quando a gente fala do seu livro, O Líder Tá. Presente, você está falando de ter dentro de cada um de nós esse espírito de liderança ou você está falando da presença do líder junto ao seu time? Dá um spoiler pra Vou dar gente um dessa spoiler, vou falar leitura. um pouco do conceito do livro Líder Presente. Antes, nós temos um treinamento, um dos programas que chama o Líder Presente, que foi da onde surgiu o livro. É um programa de liderança que chega a 40 horas, em módulos que fazíamos em empresas, fazíamos final de semana aberto. Fizemos uma versão final de semana aberto para as pessoas que queriam, por conta, fazer um curso de liderança. E antes eu chamava o líder do presente. Daí eu me lembro quando um dos aprendizados que eu tive na última posição de liderança, quando eu estava no mundo corporativo, foi com os meus liderados, aonde um dia eles falaram assim, numa reunião, a base da equipe de alta performance é a confiança, e uma das características que a gente precisa ter para criar confiança é dar abertura. Mas dar abertura é diferente de estar disponível. É eu realmente escutar o que o time tem e falar, bom, é a percepção, o que eu posso fazer com isso, faz sentido fazer alguma coisa com isso, e se fizer. E meu time falou, Tuba, você é muito ausente. Daí eu falei, pô, ausente? Eu durmo em casa 4 noites aí por mês, vou no escritório 4 vezes Tô por mais com mês. vocês do Toda que semana com a eu tô viajando, família. rodando esse Brasil e tal. Mas você vem para visitar clientes, você vem para acompanhar, mas você não vem para falar da gente. Daí eu entendi o que é presente. O líder presente é aquele líder que ele consegue conectar com o time para mesmo, e você pode ter presença mesmo na ausência. De você estar ali, e daí as ferramentas de liderança ajudam para conversar com as pessoas, para construir uma base de confiança que possibilita trazer o conflito, e o conflito é diferente do confronto, de discutir as diferentes possibilidades, discutir as ideias e pontos de vista distintos, e quando a gente faz isso, aumenta o compromisso das pessoas.
e se aumenta o compromisso das pessoas e cada um se responsabilizar pelo que tem que fazer, a gente gera os melhores resultados. Então, dali que eu mudei o líder do presente para o líder presente. Esse foi o contexto. Essa de foi uma presença. fala recente em uma das nossas reuniões de liderança, do quanto eu e o Luiz vamos estar mais próximos e presentes, nessa gestão, né, desse time. E aí eu falei, o quanto estar presente vai aumentar o nosso volume de conflito, né? Porque é isso, quanto mais se conversa e mais se traz assuntos que precisem ser debatidos, mais a gente se coloca com opiniões divergentes e buscando um ponto de equilíbrio, né, da coisa. Então eu falei: "Pessoal, a gente não pode se assustar, a gente tem que normalizar esse lugar, do conflito e da troca e de encontrar uma forma, obviamente, sempre, né, dentro de uma etiqueta ali corporativa, mas de poder posicionar o nosso ponto de vista e chegar a um lugar comum, né, de sucesso para a empresa". E acho que é isso mesmo, né, não tem outro caminho, né, Tuba? Não, é assim, o estar presente, e eu falo, uma das frases que eu uso muito, não sei se é a que eu mais falo, mas uso muito, é que o líder, ele tem que trabalhar para ser desnecessário. Uhum. Sempre que ele for desnecessário, jamais vai ser inútil. E o ser desnecessário significa vocês estão aqui nesse momento batendo um papo, mas a sua equipe está lá tomando decisões, assumindo as responsabilidades, fazendo o que tem que ser feito, não porque vocês mandam, porque vocês estão lá. Fazendo o que tem que ser feito porque eles acreditam que isso realmente é o que tem que ser feito. E para eles terem essa crença, tem que ter passado pelo conflito. Quando definir uma estratégia, definir um caminho a seguir, tem que ter dado a abertura para falar, gente, alguém acha que tem que fazer diferente? Porque senão fica uma questão, uma liderança muito autoritária, muito diretiva, que funciona quando a pessoa está ali, o líder está ali. Quando vira as costas, opa, hoje é semana sem Hoje a meio, semana o sem chefe tá exato. Mas viajando. isso vai muito de encontro, né, Vi, do que a gente vem conversando com o time, da gente trazer o time, né, todo, para ajudar a gente a construir, às vezes, muitas decisões que a gente quer tomar durante o ano, muito direcionamento. Em vez da gente chegar e falar, não, esse ano vamos fazer assim e tal, não, vamos discutir junto, né, vamos tentar criar, igual a gente chegou a fazer a SWOT da empresa. Então, a gente, em vez da gente fazer a SWOT, apresentar, vamos fazer junto? Vamos dividir em Bom equipe? Então, a ponto. gente dividiu em equipe, ou seja, a visão deles é diferente, às vezes, da nossa. E não existe o certo e o errado. Pelo contrário, Exato. elas se complementam, entendeu? Então, às vezes, eles têm insights que a gente não Acho que teve. a gente consegue ir para uma visão mais micro, né, afunilar e chegar ali no que de fato está acontecendo na operação, nos detalhes. E acho que a gente consegue também trazer uma visão um pouco mais macro, que vai além do departamento daquela pessoa e que dá uma lucidez Exato, para ela de, puxa, assim, essa troca é muito rica. exato. Ou seja, eu Boa. posso falar realmente, eu posso participar, né? Eu É. tô ali que eu posso falar, né? Não tem o certo ou errado. É realmente o conflito vai ter, né? Eu acho que ele tem, mas não é ruim. Pelo contrário, é como você lida com ele e aí como você chega numa decisão em comum ali que seja bom para a empresa como um todo, entendeu? Perfeito, Luiz. E quando vocês envolvem o time, Luiz, para a construção de uma SWOT, primeiro que vamos pensar no ponto de vista do papel do líder. Existe um grande desafio para a primeira função de liderança. A primeira é o maior desafio. É igual o pai de primeiro filho. É um choque. Porque não tem um livro que você vai ler Desesperador. que no livro fala assim, a hora que tiver 3 noites sem dormir, você cansado, teu chefe te cobrando, teu cliente te cobrando, dizendo não sei o que, seu filho chorando e não tem como num livro passar qual que é o sentimento e como que cada um vai Só na hora. perceber e reagir diante dessas situações que acontecem. Então, a experiência vai nos mostrando. Assim como andar de bicicleta, que você aprende andando, não aprende Exato. lendo um livro. E o desafio da primeira função, meu primeiro cargo de gestor, é eu saber que a minha responsabilidade é outra. Eu não preciso ser o melhor no que eu era. Eu preciso saber usar o máximo potencial do meu time. Eu preciso, enquanto líder, ajudar o meu time a identificar tudo que possa estar interferindo na performance e
considerando os recursos que tem, para não ir para uma zona de vitimização, não, mas é porque o concorrente tem isso, eu não tenho, porque o outro tem isso, eu não tenho. Não, considerando os recursos que eu tenho, o que pode ser feito diferente do que eu estou fazendo para ter um resultado melhor do que estou tendo. Então, o papel do líder, ele é ajudar o time a aproveitar o máximo potencial, implementar a estratégia da forma como foi definida, para ter os melhores resultados. Quanto mais próximo da operação, quando eu vou fazer uma SWOT, cada um está percebendo fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças, que talvez num olhar macro apenas da alta liderança, poderia deixar passar isso, porque, Exato. por outro lado, o que é insignificante para a alta liderança pode ser um problemão para aquela pessoa que está lá na ponta. Mas quando você considera tudo isso na SWOT, depois você vai classificar os problemas, as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes, pontos fracos, de acordo com níveis de complexidade. E algumas coisas vão ficar com a alta liderança, outros vão ficar com liderança de primeira linha, e outros vão ser o operacional que vai consertar. Exato. Isso E foi o mais legal, quando a gente olhou para o resultado. Primeiro porque a gente percebeu uma afinidade com o time, né, porque pontos em comum foram destacados ali naquele processo, mas foi entender que a gente conseguia dividir aquilo por etapas, por prioridades ou por momentos, e de que tinha responsabilidade para todo mundo que estava naquela sala. De que não era desrespeito a eu e o Luiz agora voltar para casa e fazer a nossa lição de como faríamos aquilo funcionar. Não. Temos um acordo aqui com todos que todos. estão aqui nessa sala, porque tem lugar de ação para todos Para todo nós mundo. nesse processo Todo mundo de ali tem melhoria. uma parte, tem que... E é legal, porque o que vai ser a empresa, o que vai fazer a Tour House ser espetacular? Se cada um fizer com excelência o seu trabalho. Se cada um pegar alguma dessas oportunidades e transformar em negócio. Se cada um pegar cada uma daquelas ameaças e, dentro do que existe de autonomia, fazer algo para minimizar aquela ameaça. E cada um pode fazer, seja eu vou fortalecer o meu relacionamento com 3 clientes aqui que pode, de uma certa forma, suprir essa ameaça de outra, com outra oportunidade. Então, cada um tem alguma coisa para fazer. E uma vez que todos se envolveram no mapeamento, é muito gostoso falar, e então, vamos construir a empresa que a gente quer. Exato. E a gente Vamos está aqui junto. falando sobre um cenário ideal, né? Sobre todos os melhores, as melhores possibilidades para a liderança. Mas dentro da sua trajetória, o que você traria para a gente assim como o erro mais crucial da liderança, onde a gente precisa colocar muita atenção para não cair neste lugar? Não cair neste Qual é o lugar. alerta máximo assim para a Tá. liderança? Eu vou... Vamos lá. Hoje existe uma questão de... Quando eu falo em alerta máximo, eu vou trazer uma que possa não ser o alerta máximo até de colocar em risco o negócio ou a empresa. Mas é questão de assédio moral. Porque antigamente o modelo, vamos pensar da onde surgiu o modelo de gestão de pessoas, o modelo hierárquico das organizações. Veio de um modelo militar, um modelo Sim. da Igreja Católica, também que tem o soberano, vai vindo. E o modelo militar é o modelo do comando e controle, que lá atrás eram os primeiros modelos de gestão nas organizações, era o modelo de gestão e controle. As pessoas eram tratadas como máquinas. E eu não comprava o capital intelectual das pessoas. Eu comprava, contratava a mão de obra. Até os termos que eram usados já não cabem mais Mas no na dia... nossa realidade, né? A forma como as pessoas falavam. Então, tudo isso foi mudando graças à regulamentação, abusos que entenderam e a sociedade hoje mudou. Que também os dois excessos são ruins. Quando a gente fala de gerações anteriores, meu avô, bisavô, é um momento onde os professores batiam nos alunos, hoje os alunos batem nos professores. Então, os dois extremos são ruins. Então, a gente saiu de um modelo para um modelo muito extremo, onde a gente não pode, tem que ter disciplina, tem que ter respeito. Eu falo, quando a gente, aonde é o ápice da diversidade? Quando a gente não precisar discutir nada do que a gente falou no começo, de idades, de gerações, nós discutirmos que nós somos seres humanos interagindo num planeta comum e
que um deve respeitar o outro. Como a gente tem percepções diferentes, existem as questões de lei. As leis regulamentam isso. Outra questão que regulamenta dentro da empresa é a cultura, os valores, os princípios. Olha, aqui a gente preza por colaboração. Tem outro, olha, aqui a gente preza por competição. Então, seja melhor que o seu coleguinha do lado. Tá tudo certo. Não tá corrompendo uma lei e está definindo alguns princípios de trabalho. Então, as empresas colocam isso para harmonizar essa forma de trabalho. Mas o respeito dentro do mundo corporativo, daí é olhar a competência. Não me interessa seu gênero, sua idade, sua orientação sexual, sua etnia. O que me interessa é, a gente precisa ter esses conhecimentos, precisa ter essas habilidades, precisa ter essa atitude e é esperado trabalhar de acordo com esses valores, independente de quem você é. Somos seres humanos. E esse é um desafio grande quando a gente olha para o papel do líder. Então, o maior ponto de atenção é entender que mudou e mudou muito a lei. De repente, dependendo da forma como eu falo, vou usar uma língua, dou um esporro na frente de todo mundo. Sim. É um assédio moral. Reconheça em público, chame atenção individualmente. Momentos em que as emoções estão alteradas, não é hora de conversar. A conversa não é sobre a pessoa, é sobre o fato. Até mesmo Fatos feedback, e né? impactos. E aí é o feedback. O feedback é em cima do fato e impacto. Sempre que falo, eu acho que você acha é uma crença minha, é uma crítica. Porque eu não gosto de uma A minha de uma opinião roupa pessoal amarela. não é o que rege a importância do assunto, né? Exato. E eu tenho que ter as regras para isso. Eu tenho que me pautar em regras. E daí, quando o líder ele coloca muito o que ele acha, é sobre ele, não é sobre a empresa, não é sobre o projeto, não é sobre o fato, é um Opinião risco própria, grande. né? Opinião própria, crença dele pode ir para julgamento ou crítica. E isso pode ser caracterizado um assédio. Como que a gente foge disso? Criando as políticas corporativas, definindo o padrão. Não cobra aquilo que não combinou. E eu falo, vou dar um feedback. Não, é que eu acho que você não se veste bem, porque essa blusa amarela com calça laranja, vamos lá, tem uma política de dress code? Em algum momento foi combinado o que pode e o que não pode? Em algum momento foi falado que o amarelo com laranja não pode ser usado? Porque um pode falar, isso aí tá ridículo, é uma crítica. O outro pode Exatamente. falar, você tá moderninho, tá num color block, hein? É um elogio, porque eu gosto das coisas muito coloridas, então para mim tá maneiro. Pro outro é uma crítica. E daí essas coisas pode depois, lá na frente, gerar um problema para a empresa. E gera muita perda de energia, compromete o relacionamento, O abala a ambiente, confiança, né? o ambiente. Por isso a importância, poxa, vocês estão fazendo programa de líderes, tem políticas, implementando políticas na empresa, é importante. Se eu tenho uma política de dress code que é muito clara, eu tenho como falar, não importa se eu gosto, não gosto, se tá bonito ou não. Olha, o fato é, você não tá seguindo a recomendação de roupa que deve usar para trabalhar neste tipo de evento. Por isso eu tô te dando feedback, é importante que você esteja adequado ao que é esperado. Tá aí o Perfeito. feedback. Respondi sua pergunta? Respondeu. Fui na lua para voltar para Terra, Foi. mas aproveitei Mas é a, isso. a Aproveitou. deixa. É bom a gente ir para os extremos, né? Justamente pra do poder- erro e os extremos do perfeito, assim, do muito bom, porque mantém a gente dentro de um meio do caminho ali que busca a excelência, né? E é isso, você falou uma palavra que eu adoro, buscar a excelência, porque a perfeição não existe. A perfeição entra muito. Onde está o ápice da perfeição? A hora que você vai para uma máquina, um material, uma produção, que o negócio é preciso, você tem uma forma, E sabe? mesmo assim, às E vezes ainda não tem é os se ela desvios. erra, né? Se ela quebra, se dá um defeito no caminho, mesmo Ainda assim tem não é os desvios. 100%. Quando vai para serviços, que é o caso de vocês, é muito complicado buscar a perfeição. Porque nós estamos lidando com pessoas, ser humano é ser diferente. O que é perfeito para mim não é perfeito para o A outro. régua de satisfação de cada um é muito pessoal e individual, né? Depende das referências. Daí o que a gente busca é excelência, um padrão que a gente quer, faz pesquisa, feedback de cliente, feedback da equipe, fechamos um evento. Se fôssemos voltar no tempo e começar de novo, o que faria diferente do que foi feito para ter um resultado diferente do que teve? E às vezes é o detalhe, pô, compraria menos lanchinho porque sobrou muito. Faltou cafezinho, aumenta o café e você vai ajustando. No Xana fala muito isso no TVEP, no planejamento, no método de planejamento, de olhar e fazer, poxa, nós erramos, nós aprendemos, ele chama. O que eu aprendi com os erros que eu tive? E aí é caça às fadas, não caça às bruxas. E tem líder que só fica procurando os erros para ir lá e pau, dá Usar porrada, os erros como... dá porrada. Não é o caminho. E tecnologia e inteligência artificial, Tuba? Isso
chegou para colaborar com a liderança ou devemos temer? Vamos lá. A gente tem duas escolhas. Eu ser o primeiro a utilizar ou eu ser o último a utilizar. É O isso. ponto é esse. Eu acho que no ano passado nós fizemos um trabalho para um cliente sobre gestão de mudança. E falávamos um pouco sobre algumas mudanças no mundo, e uma das grandes mudanças que afetam as pessoas de forma geral e a capacidade das pessoas de lidar com as situações do dia a dia é o volume de informações. Então, nós já temos uma deficiência enquanto seres humanos. Dizem aí as pesquisas de anos atrás que nós usamos 4% da nossa capacidade intelectual, da capacidade do nosso cérebro. Então, eu já subutilizo a máquina que eu tenho. Não tenho condições de usar. Quem consegue usar os QIs elevadíssimos, chega lá, usa 10, 12, sei lá quantos por cento. Mas, uma vez falaram que a gente usa 4%, eu acho que pode ser uma verdade. Se eu já tenho uma dificuldade para eu lidar a usar o meu potencial. Em 1900 e tanto, as informações disponíveis no mundo dobravam a cada 100 anos. Depois passou para 10. Hoje dizem que as informações disponíveis no mundo dobram a cada dia. E daí é humanamente, acho que impossível, não vou dizer impossível, mas é humanamente muito difícil eu conseguir ter um grupo de pessoas, minha equipe, trabalhando com um nível de competência e de capacidade cerebral tão alta para conseguir lidar com esse volume de informações que a gente tem hoje. Então, eu saber utilizar a tecnologia a favor do meu trabalho, independente de qual seja o seu trabalho, é fundamental para não sustentabilidade. Eu vou falar que é para a sobrevivência nos próximos anos. Sim. E não é diferente para o líder. O líder saber usar dentro do contexto que ele precisa a inteligência artificial para otimizar o trabalho dele, talvez vai ser uma das formas dele estar mais presente. Porque em algum momento ele usa a inteligência artificial. Deixar a parte burocrática E aí vai. Aquela né? parte de processo, né? Que você precisa pôr muita mão ali para resolver alguma coisa, de repente a IA consegue te ajudar. E você tem mais tempo livre seu, como pessoa, para estar junto com a equipe ali no dia a dia. E ela é boa, viu? Ela ajuda. Não é um monstrinho. Não é. Vai lá, tem que saber conversar com ela. E no momento, testa. A hora que você tiver com aquele pepino com o liderado seu, que você quer mandar tudo para aquele lugar, você vai lá e escreve, chama ela pelo nome dela. Você é um grande líder de pessoas. Você está com uma pessoa no seu time que está querendo roubar o seu lugar e que está fazendo assim, assim, assim. Essa pessoa já fez isso, isso, isso. Me conta sem matar essa pessoa o que eu devo fazer Quase para uma ter uma terapia. conversa. Exato, é Ela uma vai te terapia dar com ela. um bom roteiro de como você deve conduzir essa conversa com o seu liderado. Ajuda, você vê, ela ajuda. Ela não precisa pagar o Tuba não para fazer mentoria, vai lá e ela vai te ajudar. Mas Tá acho tudo que isso vai certo. muito de encontro, né, Vico, que a gente já ouviu e às vezes em alguns eventos, que não é que a IA vai substituir as pessoas, mas quem souber utilizar e estiver utilizando vai estar à frente de quem não estiver. Então, Ela- assim, ela vem a favor. Isso, ela não vai substituir. Ela vai te expulsar se você não for aliado dela. É esse Exatamente. o caminho, é isso, velho. Não tem muita gente. escolha, é só o Não, tempo, né? é o Como você tempo. disse. Vai ter, e aí é isso, são novas tecnologias. Agora, vamos olhar o que está acontecendo no mundo, né? O que é a IA para muitas funções hoje? É o que foi o Sem Parar, Connect Car, para o operador de pedágio. E dele podia ter, o Sem Parar vai roubar meu lugar. Mudaram as formas. Agora, imagina que eles têm um escritório, trabalhando um monte de gente, tem ali menos pessoas na cabine, mas quantos postos de venda, com pessoas vendendo. Então, muda a forma de trabalho em função de uma interação com a tecnologia. Exato. Surgem você faz o processo é muito mais rápido, né? No caso de um Sem Parar. E você ganha. Quem que ganha com isso? Ganha produtividade, Todos. o mundo. Sim. Ganha em logística. Imagina uma carreta ter uma estrada com 12 pedágios. Quanto tempo vai demorar mais para a carga chegar no destino? Então, nós estamos falando em custo logístico, custo do produto que a gente consome. Operação que tem uma otimização traz algum ganho para a sociedade. E a gente cai de novo naquele lugar da visão micro e macro, né? O operador ali talvez tenha olhado para o micro dele e E nunca não- tenha alcançado essa visão do macro
putz, de uma cadeia logística do produto que Quanto que está pode sendo ali comercializado e que no mercado vai interferir também a compra total. mensal dela, né. Pode, e gerar o meu emprego, né, porque eu tô sendo tão Exato, competitivo quanto a China, por conta disso. E exato. às vezes se eu não tenho isso, pô, demoro mais em frete, demoro não sei o quê, tá mais barato comprar da China, mais fácil comprar da China. Hoje o nosso concorrente tá em qualquer lugar do mundo, daqui a pouco pode ser que em outra estação espacial aí, se depender do Elon Musk, em outro planeta, sei Eu lá. não duvido. E aí vai. Mas, ó, a gente dá umas viajadas aqui, mas tem o que vou trazer agora, conectar com o papo. Qual que é o papel do líder disso? Tem líder que fica sabotando, porque "Ô, isso aí vai tirar nosso emprego, isso não sei o quê. Vamos evitar, Vamos não vamos evitar. usar. Esse líder, esse não é líder. Esse vai ser atropelado. Esse vai ser atropelado. Porque o momento, o sistema não expulsa ele. Não suporta. É a laranja podre, seleção natural. Tira fora. Então, mas tem mais dificuldade. Imagina uma pessoa, eu não nasci com isso aqui na mão, meus filhos nasceram. Quando entra uma atualização do Instagram, eu já me perco inteiro. E agora? Como é que eu faço para postar? Daí, meu pum, vai. Não aprendi nada. Você fez para mim em vez de me falar como é que faz. Mas é assim, eles têm mais facilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho mais dificuldade? Eu sou líder. Usar o máximo potencial do meu time. Galera, vocês que nasceram com esse negócio na mão. Vamos aí. Como que a gente usa esse IA aqui dentro da nossa área para fazer isso? E vamos. Esse é o líder. Ele não precisa saber ser craque em IA, ele precisa saber usar o máximo do potencial Do da time. capital intelectual do time dele. Mas aí pô. você entra numa outra questão, né, Tubo, que eu acho que acontece muito. Onde o líder, muitas vezes, tem medo de puxar isso do time, onde ele tem medo que alguém do time pegue o lugar dele. Esse é um Esse desafio. esse líder é mais complicado, né? Porque ele acaba não desenvolvendo o time dele, nem ele, por medo de perder o lugar que ele tá hoje, pra alguém do time, né? É uma verdade. Isso custa caro para as empresas. Às vezes demora para cair, às vezes tem empresa que quebra. Se tem meia dúzia de líderes e meia dúzia com esse pensamento, perde. Um momento a empresa quebra. Então, os medos sempre vão existir. O que a gente tem que ter? Eu tenho que ser melhor que o robozinho, pô. Como pessoa, isso eu falo. O robozinho daqui a pouco, na área de vendas, o robozinho vai estar chegando com tudo. O profissional de vendas ele tem que ser melhor que o robozinho. O robozinho não tem a capacidade ainda, tá chegando perto, mas de ver, pô, deixa eu dar um sorriso pro Luiz, porque eu lembro, Luiz, se eu Ainda, né? conversar, ele já faz, mas não de forma tão natural, né? Então isso é legal, mas ele, daqui a pouco, se eu não lembro de perguntar, e aí, como é que tá seu filho? Eu sei que o Luiz gosta de falar sobre o filho dele, o robozinho vai fazer isso. E daí eu vou ficar falando que eu perdi. A gente tem muitas evoluções e mudanças da sociedade. Quando pega o exemplo, o táxi. Pô, daí chegou o Uber. Não, porque isso não sei o que. Entrava, pegava muitas vezes o táxi. Quer tirar do sério um motorista de táxi? Desculpa se algum motorista de táxi está escutando. Eu peço desculpa por eu não ter entrado no seu táxi, mas as minhas experiências com muitos, quando eu pedia um recibo, parecia que eu estava pedindo para beijar a mãe dele. E daí se eu pedia para pagar com cartão, tem que ligar a maquininha, tem não sei o quê. Pô, daí você vem o Uber que Aceita você tudo tem o ali. corporativo, você pede, você sabe o nome da pessoa que vai vir te buscar, qual que é a nota que cartão estão já dando tá para ali. ele, o recibo já cai no relatório de despesa da empresa porque já é integrado, pede para você dar uma nota, se eu esqueci alguma coisa dentro do carro, eu sei o nome, o contato, consigo falar com a pessoa. Então, daí fala, pô, a tecnologia está roubando o trabalho dos outros, mas tem gente sabendo criar tecnologia, tem gente pensando talvez por você antes que você pense. Se você tivesse tido essa ideia e criado antes, ótimo. Então, quando eu ponho a tecnologia dentro, o líder ele tem que não dar, estamos no século XXI, hoje nós temos que abraçar a tecnologia. E tem que saber que tudo que existe hoje, daqui 10 anos, é passado. E temos que saber que dizem aí 40% das profissões que mais vão remunerar daqui 10 anos nem existem hoje. E daí? Socorro. Socorro. É uma realidade. Exatamente. Um amigo meu voltou agora, ele estava nos Estados Unidos, o Uber sem... Tem um outro, né? O Sem Uber é um outro motorista, né? aplicativo. motorista, Ele exato. mostrou lá do caramba, chega e passa. Eu falei, quero experimentar esse negócio. É a realidade. E aí o outro ainda está discutindo, novos tempos, novos comportamentos, novas tecnologias, novas formas de trabalho. Eu posso resistir ou posso aproveitar o meu momento.
ao meu favor. Se eu resistir, pode ser que eu esteja indo para um lado de ter dificuldades no futuro Adaptação, para né? me Não nadar trabalhar. contra É a a nossa corrente, né? palavra. Adaptação. Agora chegou o nosso momento, conversa de backstage. Eu vou... Tuba, Boa. é simples. Ah, É bate-bola, vamos ver se é pergunta e cabeluda. resposta. Tá? Não tem muito tempo para florear, tem que Ok. ser o que vier à mente, tá bom? Boa. Vamos pro primeiro, então. Quem é o Augusto Lira, além do trabalho? Além do trabalho, gosto muito de me conectar com a família. Sinto falta de ficar, às vezes, mais tempo com eles. E uma pessoa muito sociável, gosto de estar com pessoas. Boa. Próxima, vamos lá. Um livro que te marcou além do seu próprio. Pô, além do meu. O meu eu li um tanto para tentar fazer um resumo para vocês. Lá tem os 5 desafios de equipe de alta performance, Patrick Lencioni, tem liderança estacional, tem um tanto resumido ali. Mas eu vou falar de um livro, A Profunda Simplicidade. Esse livro mexeu muito comigo, Will Schutz, um analista, e esse livro foi um que bateu muito na questão do autoconhecimento e uma provocação para trabalhar depois os níveis de atitude que hoje a gente tem lá no Instituto Elemento. Ele falava assim, nós escolhemos do nosso nascimento a nossa morte. Toda morte é um suicídio. E eu falava, pô, caracas, isso me incomoda. E depois eu fui entender o porquê. Eu respeitava, mas aquilo mexeu muito comigo. E eu tenho muitos aprendizados no livro. Um deles é que nós temos 3 medos enquanto seres humanos. Medo de ser ignorado, humilhado e rejeitado. O resto é ansiedade. Medo da morte. Você não sabe se é melhor ou pior depois. Então, ansiedade. Mas quando você é ignorado, quando alguém te rejeita ou quando você é humilhado, isso são 3 medos que as pessoas têm e que abalam. Mas esse da morte eu falei, bom, vou ver mais. E depois eu fui fazer um curso de inteligência emocional com o Gilberto, ele falava dos níveis ali ele falava de dependência, independência, que é um conceito de um autor. Quando a gente trabalha com jovens, falar de dependência, pode associar ali com dependência química. Ou pessoas que estão às vezes envolvidas com isso. Então a gente mudou para o comportamento do dependente, ele trazia o papel de vítima. Então coloquei vitimização, protagonista, trabalhar em união, eu sou bom, você também, juntos somos mais fortes, e visão sistêmica e harmônica. E daí foi onde eu entendi que essa questão das escolhas, eu falei, se eu escolho até a minha morte, isso que me incomodava, eu estou ignorando a existência do outro. Eu escolhi estar aqui, mas se você puxar um revólver e der um tiro na minha cabeça, eu não escolhi. Eu posso ter feito alguma coisa que desencadeou isso. Mas eu estou ignorando a sua capacidade de interferir, de exercer o seu papel nesse planeta. Sim. Então eu entendi que eu faço minhas escolhas, você faz as suas. Algumas escolhas são referentes ao sistema no qual nós estamos inseridos, regra da empresa, e outras um âmbito maior, como uma legislação que rege o país onde a gente vive. E daí as coisas fizeram mais sentido. Mas esse livro foi um livro que mexeu comigo na minha vida. Eu já quero ler. Profunda Simplicidade. Qual é a frase que você mais repete nos seus treinamentos? Tem umas lá que às vezes o Aquela pessoal que não fala, falta. tem umas até que estão no livro. Outro dia eu estava fazendo um treinamento com uma equipe, o cara começou a escrever um monte de coisa, daí eu falei, pô, mas não, ele tá na página tal do seu livro. Eu falei, tá lendo mesmo, hein? Mas uma que eu falo muito é cuide bem das pessoas para as pessoas cuidarem bem do negócio. Isso é uma que eu falo muito. Tem outra, não há nada que esteja tão bom que não possa estar ainda melhor. Gosto muito também. Um líder ou uma personalidade que você admira? Líder ou personalidade? Tem alguns, Anthony Robbins, tem... Mas eu gosto... líder, vou dificultar, você vai ter que escolher uma pessoa. Se eu tiver uma pessoa, vou falar uma pessoa da sociedade que eu gosto muito e que para mim fez história, Ayrton Senna. Ah, tá demais. E eu vou falar por quê. Humildade, pessoa que ia lá, conversava com os mecânicos, uma pessoa ponderada e que estava preocupado com o todo, e daí vários vídeos que vê ele nas discussões ali, nas reuniões com a FIA e tudo, a preocupação ia muito além do que a preocupação com ele, mas a preocupação com segurança de todos os pilotos. A classe, a preocupação com a classe. E ali, para mim, ele era um cara que estava num nível sistêmico e que tinha junto uma espiritualidade muito grande. Espiritualidade é diferente de religião.
Perfeito. Café ou chá, para você começar o seu dia? Eita, olha que eu gosto de um chá diferente, mas eu tomo um cafezinho todos os dias. Com Boa. manteiga. Uma colherzinha de manteiga, põe dentro do café e é só isso, sem açúcar, sem Como é que adoçante. Como é que é? Ô. Não, não. Não. Essa é nova. Para substituir a nata, a manteiga. Experimenta. Meu Dá uma Deus. colherzinha de manteiga, vai bom, né? Mas café adoçado ou Não, só sem manteiga? nada. Café Puro puro, com daí você pega uma manteiga. colherzinha de manteiga, em vez de pôr leite, a manteiga vai A derreter gente vai ter que e vai ficar lá. Nossa. E na aí empresa vai, amanhã. pronto. Amanhã você faz o café com Mandaremos manteiga. notícias. Muda o nome do pod, vai ser café com manteiga. Lá, Tuba, qual é o melhor conselho que você já recebeu? O conselho melhor que eu recebi foi: se o conselho fosse bom, teria vendido, não seria de graça. Porque isso me ajudou a vender mentoria. Falei, não vou ficar dando conselho para ninguém, não. Se é bom, ninguém vai dar valor, eu vou vender. Eu fui lá, Perfeito. fiz a formação em mentoria e daí a gente vende. Maravilhoso. Tuba, muito obrigada pela sua presença. Especial demais ter você aqui com a gente, encerrando essa temporada. É o 3º episódio e último do ano. Obrigado, Saber vocês. que você vai estar com a gente em 2025 é muito bom. Para você que está nos assistindo, obrigada por ficar com a gente até aqui, por ter nos acompanhado nessa temporada. 2025 a gente tem mais conteúdo, mais convidado importante. Eu quero agora agradecer o Tuba com um presente de um dos Oh. nossos patrocinadores, que é a Motivia. Eu espero que você goste. Obrigado, Vi. Ó, valeu. Pode chamar sempre, viu? Adorei, ganhei presente. Além da Motivia, a gente tem como patrocinadora a TG Mob, a R1, que nos recebe aqui nesse estúdio maravilhoso. Obrigada, R1, mais uma vez. Upscale, que também está sempre com a gente aqui como apoiador. Então, obrigada a vocês pela presença. E até 2025, quando a gente começa uma nova temporada, repaginada, tem muita novidade para vocês. E eu espero que vocês continuem com a gente. Obrigada pela presença, chefe. Obrigado, Vivi. Obrigada pela presença, Tuba. Obrigado, Obrigado. Tuba. Mais Valeu, uma vez. muito bom estar com vocês.